Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de esperança e de amor para o teu coração. No nosso bate-papo de hoje, falaremos da apatia. A apatia se caracteriza pela falta de emoção, pela falta de vigor físico e pelo desânimo. É o estado emocional de indiferença, é a condição de alguém abatido sem forças para reagir. E por que nosso bate-papo traz um assunto como esse para o debate? Porque o Evangelho está sendo atacado e há muito poucos para o defender. Porque enquanto ficamos apáticos e não lutamos como deveríamos, o mundo invade as igrejas com sua falsa doutrina e arrasta milhares de almas para o inferno. Porque você tem que lembrar de que é um soldado, que hoje somos soldados de Cristo, nosso Mestre. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que luta a favor do reino de Deus não se detém em negócios errados e desonestos desta vida. Antes, faz tudo honestamente para agradar aquele que o alistou, Jesus Cristo, como está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Se um soldado lutar, não tendo certeza e fé pelo que está lutando, e não reconhecer Jesus em sua vida, pois a luta é pelo reino da glória de Deus, esse jamais será coroado, pois sem a certeza da motivação da luta, será como lutar com o ar, batendo em nada, como disse Paulo. Assim está escrito: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 e 26. Muitas vezes, em uma luta, é preciso negar a si mesmo e se abster dos manjares que o mundo oferece. Pois, como diz a palavra de Deus, muitos lutam por coisas corruptíveis, coisas erradas. Mas nós que somos de Cristo devemos lutar a cada dia por coisas incorruptíveis, coisas honestas. Porque a apatia espiritual é uma situação recorrente entre os cristãos da atualidade. Mas não foi sempre assim. A Bíblia mostra que houve no passado muitos homens e mulheres que lutaram com todas as suas forças para que a palavra de Deus prevalecesse e fizesse com que o homem tivesse consciência do seu mau procedimento, do seu mau caminho e se arrependesse. Foi assim com o apóstolo Paulo quando escreveu sua carta aos Gálatas. A epístola é uma defesa da doutrina da justificação pela fé e contém advertências que se encaixam plenamente na situação de apatia atual que tomou conta do corpo de Cristo. Paulo escreveu aos irmãos da Galácia por estar extremamente preocupado, pois eles estavam se afastando do Senhor e seguindo os ensinamentos de pessoas que queriam distorcer o Evangelho, como agora acontece. Consulte Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 e 7. Os cristãos judeus estavam ensinando aos cristãos gentios a falsa doutrina de que precisavam ser circuncidados e realizar os rituais prescritos pela lei de Moisés para serem salvos. Você pode consultar Gálatas 6, versículo 12 e Atos, capítulo 15, versículo 1. O propósito do apóstolo Paulo era o de combater os falsos mestres e as falsas doutrinas, os quais estavam afirmando que os gentios, para serem salvos, tinham que ser circuncidados e guardar todas as leis de Moisés. A epístola é uma defesa da doutrina da justificação pela fé e contém advertências contra a reversão ao judaísmo. E essa carta tem sido chamada de a carta magna da igreja, tendo em vista que seu principal argumento é o da defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino desses falsos mestres que nos tornam cativos outra vez. Os falsos mestres insistiam que a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano de salvação. Na parte pessoal, a epístola é semelhante a 2 Coríntios, onde Paulo, com sua conversão, defende o seu apostolado e denuncia os falsos mestres. Já na parte doutrinária e prática, é semelhante à epístola aos Romanos, em defesa da justificação pela fé em Jesus Cristo. Destaco que essa epístola aos Gálatas é uma das cartas de Paulo mais eloquentes, na qual ele repreendeu com firmeza tanto os membros da igreja que se desviaram, como os falsos mestres que os levavam a isso. Gálatas contém uma das primeiras explicações escritas da doutrina da justificação, segundo a qual não somos justificados pelos rituais da igreja, nem dos rituais de Moisés, mas sim pela fé em Jesus Cristo.
Consulte Gálatas 5:16 a 25 e verá que esta epístola aponta as diferenças entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E você verá também em Gálatas 5, versículos 1 e 2, que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia porque eles se haviam desviado do Senhor e seguido ensinamentos falsos. E nesta carta, Paulo defende seu chamado ao apostolado, relatando como antes se opunha à igreja e contando a história da sua conversão. Paulo salienta que recebia revelações diretamente de Deus e esclarece que seu ministério aos gentios fora aprovado pelos apóstolos. E ele registra também que certa vez teve um atrito com Pedro numa questão relativa aos gentios. Confira em Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 21. Paulo ensinou aos apóstolos em Jerusalém que as pessoas não são justificadas pelos rituais da lei de Moisés, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Confira em Gálatas 2, versículos 3 e 4. E Paulo defende a mensagem do Evangelho. Ensina que Abraão é um exemplo de alguém que foi justificado pela fé e não pelas obras da lei de Moisés. E que por meio da expiação, Jesus Cristo redimiu a humanidade da maldição da lei. O propósito da lei de Moisés era servir de aio para nos conduzir a Cristo. Os aios, na época de Paulo, foram servos responsáveis pela proteção dos filhos dos seus senhores, levando-os para a escola e corrigindo-os, etc. Por meio da fé e do batismo, os irmãos recebem as bênçãos da expiação, assumem a aliança do Evangelho e se tornam herdeiros de Deus por meio de Cristo. E com isso, deixam de ser somente servos e passam a ser filhos de Deus. E Paulo exorta os irmãos a permanecerem firmes na aliança do Evangelho oferecido pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Paulo compara a vida de quem pratica as obras da carne com a de quem vive do fruto do Espírito Santo. E ele ensina que os irmãos devem levar as cargas uns dos outros e não se cansar de fazer o bem, como você pode conferir em Gálatas capítulo 6, versículo 2. E mostra a validade irrevogável da lei da semeadura e da colheita, segundo a qual colhemos o que plantamos. Logo, o principal propósito de Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, foi o de expor a verdade sobre o Evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus, como você pode ver na sua Bíblia em Efésios capítulo 2, e versículos de 8 e 9. Onde está escrito: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E na epístola aos Gálatas, Paulo foi enérgico ao afirmar que a salvação é um dom gratuito de Deus, que todo o processo pertence à graça de Deus. Não há qualquer participação humana na salvação, desde que tudo se resume na graça de Deus e não no merecimento do homem, que é apenas o destinatário final da graça. Todavia, não por suas obras, mas, como já dito, pela graça. O apóstolo também demonstrou toda a sua indignação ao explicar que aqueles agitadores negavam completamente os pontos principais do verdadeiro Evangelho de Cristo, como vemos em Gálatas capítulo 3, versículo 1 e capítulo 5, versículo 12. Também alertou que o novo ensino transmitido por eles corrompia o Evangelho genuíno e precisava e precisa ainda ser combatido a todo custo, como nos estimula Gálatas capítulo 1, versículo 8. E nessa carta, Paulo não ficou apático, não ficou inerte diante da deturpação do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Na carta aos Gálatas, Paulo está nos ensinando a agir em defesa do Evangelho, que não podemos ficar parados e apáticos. A apatia, como eu já falei, se caracteriza pela falta de emoção, pela falta de vigor físico, pelo desânimo. É o estado emocional de indiferença. Isso nós não podemos nunca viver. É a condição de alguém abatido, sem forças para reagir, como já falei. E nossa luta consiste em fazer, com mais vigor e determinação, o mesmo que Paulo nos mostra como arma eficaz para combatermos os falsos mestres e as falsas doutrinas. Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o nosso Mestre Jesus carregou sobre si a maldição da lei que estava sobre nós, nos libertando do pecado e da morte, como você pode ver em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e capítulo 6, versículo 14. Nos vestindo por Jesus com sua justiça, como está em Gálatas 3, 26 e 27, nos unindo ao nosso Mestre e nos transformando em novas criaturas e nos dando o direito de adoção de filhos, como você pode ver em Gálatas 4, 4 e 5 e Gálatas 6 e versículo 15.
O apóstolo também apontou para a verdade segundo a qual é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos de uma forma digna que agrada a Deus, como você pode conferir em Gálatas 5, 16 a 25. Ao longo das suas cartas, diversas vezes Paulo encorajou os cristãos a imitar seu comportamento. Em cada situação ele se apresentou como exemplo confiável que eles deveriam seguir, assim como nós. E em 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 a 9, Paulo se ofereceu como exemplo de como os cristãos de Tessalônica deveriam trabalhar para ganhar o próprio sustento e não ser um fardo para os outros, como ocorre na atualidade. Quantos vivem na dependência das igrejas? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo exortou os coríntios a imitá-lo, colocando o bem-estar dos outros em primeiro lugar. E sua preocupação com os Gálatas parece ter sido diferente. Em Gálatas 4,12, Paulo não pediu que eles o imitassem. Em vez disso, pediu que eles se tornassem como ele era. Ele estava falando sobre ser e não sobre agir. Por quê? Porque o problema na Galácia não era comportamento antiético, nem estilo de vida pecaminoso, como na igreja de Corinto. A questão na Galácia estava enraizada na essência do próprio cristianismo. Era mais sobre a essência do que sobre o comportamento. Paulo não estava dizendo, proceda como eu, mas seja o que eu sou. A terminologia exata de Gálatas 4,12 ocorre no apelo de Paulo a Herodes Agripa II, em Atos capítulo 26, versículo 29, em que Paulo disse, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Em outras palavras, Paulo estava se referindo à sua experiência como cristão, um fundamento que se apoiava unicamente no nosso Mestre Jesus Cristo, uma fé que confiava no que Jesus havia feito por ele e não pelas suas obras, pelas obras da lei. Os Gálatas estavam dando mais valor ao seu comportamento do que à sua identidade em Cristo. Paulo precisava despertá-los, como precisa despertar a cada um de nós hoje. Embora Paulo não tenha dito especificamente de que maneira ele queria que os Gálatas se tornassem como ele, o contexto da situação entre os Gálatas indica que essa não foi uma declaração geral que abriga todos os aspectos e detalhes da vida de Paulo. Visto que sua preocupação era com a religiosidade dos Gálatas centralizada na lei. Certamente Paulo tinha em mente o maravilhoso amor, a maravilhosa alegria, a indescritível liberdade e a certeza da salvação que ele havia encontrado em Jesus Cristo, nosso Mestre. À luz da maravilha insuperável de Cristo, Paulo havia aprendido a considerar tudo mais como lixo, como você pode conferir em Filipenses capítulo 3 e versículos 5 a 9. E Paulo ansiava que os Gálatas tivessem essa mesma experiência, como eu almejo alcançar essa mesma experiência e rogo a Deus para que você também possa. Por fim, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade em Cristo Jesus, nosso Mestre, e no poder do Espírito Santo que nos capacita a viver desse modo agradável a Deus sem confiarmos na carne. Ele também fala sobre as bênçãos que alcançam aqueles que vivem pela fé e sobre o julgamento divino que aguarda os que se desviam do evangelho genuíno. Não fique inerte, não fique impassível, indiferente. Você foi constituído mordomo do evangelho para cuidar e defendê-lo desses predadores que querem levar o rebanho do Senhor a cometer o suicídio espiritual. Tenha coragem, fique na brecha, pregue e viva o evangelho, mesmo em meio à aflição, ao desânimo, à indiferença, à infidelidade e à falta de compromisso daqueles que apostataram da fé. Tenha certeza e confie na palavra da verdade de que ainda não é o fim. Nosso Mestre Jesus é a verdade, o caminho e a vida e nos ressuscitará naquele grandioso dia. Apatia jamais. Ou você vai escutar a mesma repreensão que nosso Mestre Jesus fez à igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3 e versículo 16, dizendo o seguinte, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Não deixe de se inscrever, eu te peço, por favor, no meu canal YouTube. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Amém.